A gente recebe agora o ginecologista e obstetra, Dr. José Fernando Salles, que vai falar com a gente sobre gestação gemelar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, mais uma vez presente aqui, agradeço aí o convite. A gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade, está tirando dúvidas mais uma vez. Dessa vez, da outra vez a gente falou sobre partos e agora um parto específico, que é parto de gêmeos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aí, né? Doutor, começa explicando pra gente o que é uma gestação gemelar. Então, genericamente, esse termo gemelar diz respeito a gestações com mais de um bebê, né? Você usa o termo gemelar para quando são dois bebês numa gestação, trigemelar quando são três, quadrigemelar, quintigemelar e daí por diante. Loucura, né? pode virar loucura. Exatamente, né? Normalmente, né, usualmente, uma gestação gemelar costuma evoluir bem para seres humanos, e de trigemelar para diante, as complicações já aumentam muito. De uma gestação única para uma gestação gemelar já aumentam as complicações, mas digamos que ainda é tolerável o número de complicações. Agora, de trigemelar em diante, essas complicações aumentam demais. E as chances de se engravidar naturalmente de gêmeos? Então, naturalmente, as chances são baixas, a chance é abaixo de 0,5% na população em geral, não é uma chance grande. O que se vê muito hoje em dia, né, isso nós estamos falando de gravidez gemelar, de trigemelar para diante é muito mais raro. O que se vê muito hoje em dia é que, devido aos tratamentos de reprodução humana, você observou um aumento significativo. Quando você faz tratamento com inseminação artificial, essa chance de uma gravidez gemelar sobe para cerca de 5%. E na fertilização in vitro, né, que é o bebê popularmente conhecido por bebê de proveta, né, essas chances sobem para em torno de 15%. Então, por isso que você observa um número maior de gestações múltiplas ocorrendo aí nos dias de hoje, né? Gente, a modelo Isabela Fiorentina, ela teve trigêmeos univitelinos, ou seja, são idênticos e fecundados em apenas um único óvulo. Quer dizer, isso é raríssimo. Isso é muito raro. Muito raro. E não foi inseminação artificial, viu, gente? Misericórdia. Essa mulherada aí tem... E tem a ver, doutor, realmente, que a gente fala da família, se tem alguém na família, geneticamente falando, que é possível? Histórico? Tem, existe um aumento de chance quando existe na família, sim. Não é um aumento, não é uma chance enorme, mas existe um aumento de possibilidade de isso ocorrer quando tem na família, sim. Olha só. E a partir de quando que é possível saber se são 2 ou mais bebês? Hoje em dia é possível só descobrir na hora, como a gente, né, tem gente que às vezes não faz acompanhamento, não faz o pré-natal, sei lá. Ou é impossível. Se não fizer um pré-natal, nenhuma avaliação, óbvio que você só vai acabar descobrindo na hora, né? Mas... hoje em dia, com a possibilidade, com o uso do ultrassom já muito precoce, você, assim, logo nos primeiros semanas de gestação, você já tem o diagnóstico se é um só ou mais de um. Imagina se naquele caso que o senhor estava comentando a gente nos bastidores aqui, da pessoa que nem sabia que estava grávida. Teve uma, imagina se fossem gêmeos, doutor. Nossa, mãe, já quase matou a família, né? Infartada. É verdade. E, doutor, os cuidados do pré-natal são diferentes da mãe que espera gêmeos e da mãe que tem um filho só? Sim, a gestação gemelar é considerada uma gestação de alto risco, porque você tem algumas possibilidades de aparecimento de problemas na gestação que você não tem você tem em chance muito menor numa gestação única, né? Que seriam elas o parto prematuro, ou você ter a possibilidade de um dos bebês não começar a receber nutriente suficiente, né, e fazer o que a gente chama que é uma restrição de crescimento intrauterino. Existem outras possibilidades de transfusão feto-fetal, quando existe uma placenta única, ou um contato, uma ligação muito grande entre as duas placentas, e pode ocorrer transfusão entre os bebês, e um ficar com mais sangue do que o outro, e esse que fica com menos tem uma anemia importante. Então, existem algumas patologias que você tem que detectar e ficar em cima, então o acompanhamento é diferente de uma gestação única. Eu tenho uma amiga que ela teve gêmeos, eu lembro que ela teve até um probleminha durante a gestação, que precisou até a gente fez uma campanha para doação de sangue para um dos bebês, ou para os bebês, eu não me recordo na época, já são grandes, né?
mas dentro ainda ela estava grávida e teve que recorrer a sangue, né, dentro do organismo. Provavelmente ela teve uma síndrome de transfusão feto-fetal, né? Que ocorreu a transfusão de sangue de um feto para o outro pela placenta, normalmente placenta única, né? Puxa, então as mães que têm filhos gêmeos, elas sofrem bem mais do que as mamães que têm uma gravidez única. É muito comum, né, os casais quando vão na primeira, segunda consulta de pré-natal, ficarem curiosos para saber se é um ou gêmeos, né? E normalmente a família toda torcendo para que seja gêmeos, mas a torcida do obstetra é para que seja um, né? Porque A gente volta a falar da segurança. Exatamente. Por causa da segurança e por a chance de problemas ao longo da gestação é muito menor que uma gestação única. Então, o que a gente sempre brinca, né, com os pacientes, fala, vamos um por vez, que é muito melhor, né? Claro que se houver uma gestação gemelar, vai ser acompanhada com o maior empenho possível, mas a torcida é para que seja um, né? Então, a família... Já dá trabalho. Exatamente. Então, a família deve torcer para ser um por vez, não ficar torcendo para ser gêmeos, né? Doutora, a gente já assistiu aqui, a gente já falou sobre trombofilia, até na época a cantora Taime, que já teve bebê, na época ela estava gestante ainda. Então, se o pessoal não viu em casa, é só acessar o nosso canal do YouTube e rever essa matéria sobre trombofilia. Mas o risco de trombofilia é maior na gestação gemelar? Não. O que acontece é que você tem, muitas vezes, pacientes com trombofilia que vão necessitar de tratamento tratamento para reprodução humana, né, para a reprodução humana assistida. E aí o que você vai observar é que das pacientes que estão em tratamento para engravidar, né, fazendo tratamento para infertilidade, você tem um número maior de pacientes do que na população geral que tem trombofilia. E aí você observa que, né, vai acontecer mais gêmeos nessas gestações e que tem relação, então, né, você tem um aumento de incidência, mas por causa do tratamento em si, não porque a gestação gemelar vai levar ao aparecimento de trombofilia, isso não ocorre. Certo. E vamos falar sobre partos, a gente falou sobre partos na outra oportunidade que eu te entrevistei, mas no caso, como a gente sempre fala de segurança, no parto gemelar, é arriscado ou não o parto normal? Não, pode ser feito. A gente sabe que os resultados perinatais de parto normal para gemelar, eles são, digamos que, não são tão seguros quanto numa gestação única. Você tem mais complicações de parto com gestação gemelar. Então, via de regra, isso deve ser discutido muito bem com o obstetra e não haver o menor prurido de indicação de cesárea se houver a menor possibilidade de problema. E a grande maioria das gestações gemelares termina realmente em parto cesariana, né, que acaba sendo mais seguro. Uma menor parte, se você tem um obstetra com experiência em parto gemelar e que tudo esteja correndo muito bem, é possível ser feito. Mas sabendo que se houver qualquer probleminha, a indicação de cesárea é imperiosa. E, doutor, é sempre prematuro ou é possível assim, a gestante chegar às 40 semanas? Normalmente não se deixa chegar a 40 semanas. Mesmo que a gestação evolua muito bem e que não tiver nenhum sinal de trabalho de parto, você normalmente não deixa passar entre 37 e 38 semanas. É indicado interrupção, porque acima dessa idade gestacional, você vai ter complicações. Existe um risco muito alto de complicações. Dos bebês começarem a não receber o nutriente como deveriam, e aí você tem problema, né? Porque pela placenta, vou lembrar novamente, que a gente já conversou sobre isso, mas pela placenta passa tanto os nutrientes, tudo, como a glicose, proteínas, tudo que vai para o bebê, como principalmente o oxigênio, né? E se houver menor possibilidade desse fluxo de nutrientes, de oxigênio ser dificultado ou sofrer algum problema, né, você deve interromper, porque você vai gerar uma insuficiência placentária para o bebê, que é gravíssima, né? Gente, pessoal, pode até parecer que é bonito ter gêmeos, mas é mais complicado do que a gente pensava, viu? E hoje em dia, esse alto índice de gestação gemelar é justamente por conta das fertilizações, né, doutor? A gente tem que lembrar que hoje, entre 10% a 15% dos casais tem problema de infertilidade. Então, aumentou muito o índice, né, de casais inférteis, isso principalmente por conta
da idade do casal, normalmente ser uma idade, né, que antigamente, se sabe, né, com 18, 20 anos, exatamente, já estava casando, com 20 e pouquinhos anos, 20 anos, já estava tendo a primeira gestação. Isso hoje em dia tem se postergado, né, os casais têm tido filhos mais tardiamente e levou a um aumento de incidência de infertilidade. Não só isso, né, existem outros fatores aí, como por exemplo, existe uma piora gradual do espermograma, né, o número de espermatozoides vem caindo assim, de forma importante nas últimas 3 décadas aí, que ainda não se sabe muito bem, não tem uma explicação muito clara, né. Existem inúmeras teorias, como, por exemplo, poluição ambiental, o uso de algumas vestimentas que se faz, o uso de drogas anabolizantes. Então, tem uma série de causas aí que se está se pesquisando, mas o fato concreto é que está havendo uma piora da qualidade do sêmen. Puxa vida. E, doutor, eu queria saber do senhor sobre aquela palavra. Gente, é uma palavrinha de uma gravidez aqui, que eu não consigo falar. É monocoriônica. Monocoriônica. O que é a gravidez monocoriônica? Isso vem, esse termo, né, vem de uma membrana que envolve o bebê, né, que é o córion. E quando você tem uma gestação monocoriônica, que se diz, o que se refere principalmente é que é de uma placenta única para os 2 bebês. O que a gestação gemelar em si, independente de ser monocoriônica ou dicoriônica, né, que você tem uma placenta ou 2 placentas, já é uma gestação complicada. A monocoriônica é bem mais complicada do que a dicoriônica. Então, quando você tem uma placenta única, a chance de você ter ao longo do tempo da gestação, ao longo do desenvolvimento, comprometimento do crescimento dos fetos é bem mais alta. Então, é uma gestação que já é de mais alto risco do que uma gestação gemelar dicoriônica. Então, há necessidade de um acompanhamento intenso e que normalmente não costuma chegar nem a 37 semanas. Normalmente costuma nascer, a gente tem que interromper mais prematuro mesmo. E quando a gente sabe que quando a gente tem o bebê, a gente tem sempre um pediatra ali para fazer o acompanhamento dos primeiros, né, sinais vitais da criança. No caso de ser gêmeos, tem que ter 2 pediatras ou um só? Como que funciona? Não, normalmente, via de regra, quando é uma gestação que corre tudo bem, um pediatra dá conta do recado. Os pediatras são bem versáteis, vamos dizer assim. Que bom, né? E existe algum exame que vai detectar se os gêmeos possuem alguma síndrome ou doença? É tudo igual, como se fosse uma gravidez única ou não? Você normalmente faz o que a gente chama de screening, né, ou rastreio ao longo da gestação para ver se os bebês têm algum tipo de malformação através do ultrassom. Né? O primeiro exame que se recorre é a ultrassonografia. Se você tem suspeita pela ultrassonografia de alguma alteração que o bebê pode ter, alguma síndrome genética, e você não consegue esclarecer exatamente, tem indicação de você fazer a pesquisa de cariótipo do bebê, que quando é gestação gemelar, necessariamente você tem que fazer através da punção do líquido amniótico, que é feito ao longo da gravidez, né? Você faz um ultrassom, localiza lá o bebê, vê onde o bebê não está, né? Entra com uma agulha e aspira o líquido que o bebê fica, um pouco de líquido, e manda para análise. E através desse exame, você checa a parte genética do bebê, se está tudo certo ou não. Quando é uma gestação única, existe um exame que hoje a gente recorre, né, que é uma sigla que se chama NIPT, que é um exame onde a gente tira o sangue da mãe mesmo, e através do sangue da mãe, que circula células fetais no sangue da mãe, você hoje consegue filtrar e selecionar só as células fetais e estuda essas células. É um exame mais, digamos, menos invasivo, menos agressivo e que você tem uma relativa segurança para dar o diagnóstico de certeza. Aí. E doutor, na hora de buscar um pediatra, na verdade, na hora de buscar um obstetra que vai estar cuidando da gestação, é interessante que a mãe que saiba que está tratando de uma gravidez gemelar
busque pessoas que realmente já tenham casos, acompanhado casos e tem experiência dentro da gestação gemelar, que não é uma coisa tão simples, né? Olha, A escolha do profissional. basicamente todo obstetra está treinado para fazer Sim. um pré-natal de uma gestação gemelar. Pesa muito mais nessa escolha, acaba pesando muito mais se você tem, muitas vezes, uma estrutura por trás ali junto com o obstetra, né? Por exemplo, se você tiver uma gestação de trigêmeos, quadrigêmeos, você já sabe que vai ter que nascer num lugar onde tem uma estrutura, uma UTI neonatal muito bem equipada, aparelhada, né? Toda uma estrutura hospitalar. Então, muitas vezes está mais em torno da estrutura do que propriamente o obstetra, né? Certo. Salvo se o obstetra tiver alguma limitação, não tiver muita experiência com gestações desse tipo, o próprio obstetra vai encaminhar algum outro colega que tenha mais experiência e seja mais habilitado no acompanhamento de gestações de alto risco. Aí, né? E para a gente finalizar, uma pergunta que chega até a ser engraçada nos dias atuais, mas é possível a pessoa ter gêmeos, assim, a criança um dia e o outro no outro dia? Para diferença de nascimento? Dias diferentes, hoje em dia isso não acontece, né? O que acontece pode ter diferença de até algumas horas entre o nascimento de um e de outro, né? Isso é possível. Nasceu um bebê e você, se estiver fazendo um parto normal, né? Óbvio que isso vale para partos normais, né? Não para cesariana, não existe essa possibilidade. Mas num parto normal, nasceu um e pode demorar até algumas horas. Você vai monitorando o bebê que ficou dentro da barriga até que nasça, né? Desde que ele esteja bem dentro da barriga, não há problema nenhum. Você pode continuar esperando e às vezes pode demorar mesmo algumas horas. Óbvio que um dia para o outro, isso devia acontecer né? Quando era parteira, no meio em lugares onde não tinha recurso nenhum, nem sabia que era gêmeo, né? Fez o parto de um e pode ter ficado um para trás e demorado mais tempo do que coisa para nascer, né? Mas hoje em dia é descabido, isso não aconteceria de forma alguma, né? Ninguém deixaria um bebê lá e mandar o paciente para o quarto. Exatamente, sem chance. Ai, que bom, bate-papo gostoso. Agora a gente vai conversar daqui a pouquinho com a mamãe, que tem gêmeos, vai contar um pouquinho da rotina, porque a gente já está vendo que para ter gêmeos não é tão simples quanto a gente pensa. E depois que nasce, como é que fica? A gente vai ver daqui a pouquinho. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e por nos esclarecer tantas dúvidas. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.